Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, eu sou o Fábio, como vocês já sabem, estou de volta. Esse é mais um episódio do nosso podcast Entendes o que estás lendo? Hoje dando início à nova etapa, João capítulo 7, episódio 106, segunda temporada. Esse podcast Entendes o que estás lendo tem atingido muitos lugares, vários países, várias regiões do Brasil, do mundo. Temos recebido boas recomendações, um bom retorno. Se você veio aí pela primeira vez, seja bem-vindo. Se você já nos acompanha há algum tempo, que legal, sinal que você está gostando do trabalho. Que Deus abençoe sua vida. Compartilhe se você está gostando, fale a respeito desse trabalho, envie mensagens lá no Spotify ou no Google Podcast, nos vários streamers aí de transmissão. Existe uma forma de você se comunicar com a gente, mandar mensagem, interagir para a gente saber como essa mensagem tem chegado até você. Isso nos estimula e nos anima a continuar fazendo esse trabalho. Beleza? Vamos falar hoje sobre que nem mesmo os irmãos de Jesus criam nele, né? O profeta sem honra é aquele da sua própria casa. Então deve ter sido muito angustiante para o coração de Nosso Senhor encontrar tal incredulidade. E deve ter sido doloroso até certo ponto, desanimador, até mesmo para os seus discípulos declarados e fervorosos. No entanto, o fato é tão sugestivo e instrutivo que após muita reflexão, nós não podemos nos surpreender que tenha sido assim registrado. Quase não nos admiramos que os governantes e escribas egoístas, inescrupulosos e não espirituais de Jerusalém rejeitaram as reivindicações de Cristo e agiram em relação a ele com certa hostilidade, ou que o procurador romano Pilatos o abandonou e o entregou aos inimigos, o compreendeu mal. Mas ficamos chocados quando ouvimos falar dos próprios irmãos de Jesus. Eles eram seus parentes, eles o conheciam há muitos anos, no entanto eles negaram sua fé, pelo menos por um tempo. Em nossos dias, no próprio coração da sociedade cristã, podem ser encontrados muitos que estão muito familiarizados com o Evangelho, que são leitores e ouvintes frequentes da palavra, que viram em seus amigos mais próximos representantes do caráter cristão, e mesmo assim ainda têm pouco interesse ou nenhuma fé no próprio Cristo. Existem casos que a própria familiaridade ali parece adversa à fé, né? Uma ilustração notável da ação desse princípio aí é registrado no Evangelho de Lucas. Os nazarenos conheciam bem Jesus, ele havia sido criado entre eles, morava na cidade deles. Tudo o que sabiam dele devia ser favorável. Mas diz um provérbio que familiaridade gera desprezo, né? E de certa forma isso é verdade. O povo de Nazaré, quando o divino profeta os visitou, não estava apenas incrédulo, mas também hostil. Em sua própria cidade, ele não tinha honra. Parece ter sido o mesmo com os parentes de Nosso Senhor. Era difícil para eles acreditarem que alguém criado entre eles e em circunstâncias semelhantes às suas pudesse estar tão acima deles em verdadeira posição e autoridade espiritual, como Jesus afirmava estar. Há casos em que o exemplo explica a indiferença para com o Salvador. Sem dúvida, os parentes de Nosso Senhor deveriam ter sido influenciados pelo melhor exemplo da mãe e dos discípulos de Jesus. É importante penetrar através do conhecimento superficial de Cristo até o conhecimento espiritual e real dele. É bom ter conhecimento dos fatos e doutrinas do cristianismo, importante, mas estes são apenas meios para um fim mais elevado,
Para a fé, comunhão, assimilação, devoção. Não acreditar em Cristo é rejeitá-lo em todos os seus gloriosos ofícios. Ele veio à terra para ser um profeta, um sacerdote, um rei. Muitas vezes corremos tantos perigos por causa de amigos equivocados quanto de inimigos declarados. Jesus era assim agora de seus irmãos e da multidão. Uma palavra ou ação na hora certa é muito mais eficaz do que o contrário. As palavras e ações de Cristo sempre foram oportunas. Para que o nosso tempo corresponda ao de Jesus, nós devemos acreditar nele. Se quisermos ter sua companhia para a festa, vamos exercer confiança implícita nele. Se desejamos aproveitar ao máximo o tempo, sigamos a Jesus, observando a melhor estação, a melhor época. O mundo que Jesus afirma aqui tê-lo odiado não deve ser distinguido da igreja. Se essa expressão pode ser aplicada àqueles que professavam receber a revelação e fazer a vontade de Deus, pois entre os inimigos de nosso Senhor, os principais eram certamente os homens que estavam à frente da teocracia, do governo divino, e cujos pecados Jesus mais severamente censurou, os religiosos hipócritas que existiam ali na época dele. E a partir desse fato significativo, as pessoas que eram professamente religiosas e mesmo as pessoas que sinceramente acreditam ser religiosas podem receber advertências e aprender a não confiar em sua religiosidade exterior, como se isso por si só bastasse para protegê-los contra a identificação com o mundo pecaminoso. O Senhor Jesus, ele testemunhou contra o mal do mundo. De que forma? Por sua linguagem. Ele era manso e gracioso para com os pecadores que o buscavam. Mas Jesus foi implacável em suas denúncias de agressores endurecidos e hipócritas contra a lei de Deus, contra a falsidade, a cobiça, a crueldade, a licenciosidade. O Filho do Homem ergueu a voz em indignação, protesto e censura. E contra tais pecados, quando encoberto por uma profissão religiosa, ele foi severo, com uma severidade sem igual, até mesmo nas Escrituras. Ele condenou o mal por sua conduta. Em muitos casos, não há protesto contra o mal tão eficaz quanto uma vida reta e santa. Este protesto sempre foi oferecido por nosso Senhor. Era natural e habitual para ele. A calma dignidade com que nosso Senhor viveu entre formalistas e dissimuladores não podia passar despercebida nem por amigos, nem por inimigos. E por seus inimigos foi sentida como uma repreensão e uma condenação. Por um lado, a consciência dos pecadores concordou com as repreensões proferidas pelo Santo Salvador. Mas por outro lado, o egoísmo, o orgulho não se submetiam a essas repreensões. Só assim nós podemos explicar a linguagem absurda, Só assim nós podemos explicar a linguagem absurda, perversa e escandalosa usada a respeito de Jesus. Seus inimigos o chamaram de pecador, enganador e declararam que ele estava possuído por um demônio, um tal de Beelzebul. Parece que a hostilidade dos sacerdotes e principais contra Jesus de Nazaré foi estimulada por seu ensino puro e espiritual, que era considerado uma repreensão à sua formalidade e hipocrisia, e por suas denúncias de sua ambição e cobiça. Ele testificou contra o mal do mundo. O ódio do mundo se inflamou contra ele. Esse ódio levou à apreensão, condenação e morte. E sua morte foi o método de Deus para vencer o pecado do mundo e salvar a humanidade da destruição e ruína espiritual. Na vida do Senhor Jesus havia algo além da ordem do mero desenvolvimento natural. Havia uma ordem em sua vida que dependia de seu próprio discernimento e obediência para mantê-la.
Seus irmãos queriam que ele se apressasse em todas as oportunidades que lhes parecessem prováveis. Mas Jesus não era o tipo de pessoa que colhe frutos antes de amadurecer, não. Ele começou calmamente, continuou gradualmente, construiu coisas e então, quando chegou a hora da revelação completa, a revelação veio. Seus irmãos queriam para fazer o melhor com a multidão que estaria em Jerusalém para a festa dos tabernáculos. Portanto, a festa dos tabernáculos era apenas uma festa secundária quando comparada com a festa da Páscoa. Todas as outras lembranças gloriosas que Israel teve de acalentar com gratidão e esperança vieram da libertação do Egito. Assim, na festa da Páscoa, o tempo de Jesus chegou plenamente e a sua vinda foi manifestada por sua entrada pública e triunfal. A multidão que o cercava havia subido para a Páscoa como ele, e eles gritavam, Hosana! Isso é, eles proferem uma oração pela salvação. E essa oração foi logo respondida, embora não como a multidão esperava, e não de uma forma que muitos lucrariam com isso. Jesus estava prestes a ser entregue aos homens para que os homens fizessem o pior com ele. Então, quando os homens tivessem feito o pior, seu Pai Celestial faria o melhor. Tudo foi feito na hora certa e tudo isso procede do Senhor dos Exércitos, que é maravilhoso em conselhos e excelente em trabalhar. A vida está se estreitando a cada dia e estamos sendo empurrados para um portão onde nós iremos lidar cara a cara com Jesus. Isso é inevitável. Chegou a hora de Jesus mostrar algo de seu poder salvador em nossa própria experiência de vida. Sempre que Jesus se encontrava com aqueles que tinham várias doenças e enfermidades, o tempo chegava totalmente para ele levar essas doenças e enfermidades embora. E então o tempo de Jesus é totalmente chegado para salvar. Jesus está pronto para o pecador sempre que o pecador está pronto para ele. Pronto para salvar, pronto para governar, pronto para confortar, pronto para oferecer uma recompensa completa por uma vida de fidelidade e obediência. Nosso Jesus é incomparável e belo, como nada neste mundo. Se você não conhece inteiramente, eu te convido a conhecê-lo. Não apenas doutrinas, dogmas, religião, não. Elas são meios de nos aproximar de Cristo, caminhos. Mas Jesus é a verdadeira revelação que você precisa encontrar. Acima da religiosidade, acima dessa vida terrena. Se encontre com Ele, abrace Ele e caminhe com Ele. Não deixe jamais. Um abraço, até breve. Até o próximo episódio para nós continuarmos meditando no capítulo 7. Tchau, tchau.